Você pode monitorar o número de pessoas aí também, viu? Tá vendo aí, Edu? Sim. Parece pra mim. Já tá no Facebook, não? Já. A gente espera um pouquinho para todo mundo. Estamos no horário, tá bom? Quantas pessoas, Ju? 13, 24. Aí, tá aparecendo. Olha. Ah, agora eu tô vendo aqui. Já apareceu aqui. Quarenta e seis pessoas. Tá bom. Vamos lá? Podemos começar. Pessoal, sejam bem-vindos, né? Esse é o nosso primeiro Geo Together da UFPR. Nós estamos transmitindo aí não só pelo nosso canal da UFPR, mas também pela Sociedade Brasileira de Geologia, né? No qual apoia esse evento. Hoje, abrindo, né, o Geo Together, nós teremos a professora que idealizou esse projeto, né? Que quis aí compartilhar o conhecimento nessa época difícil no qual estamos vivendo, né? E a professora, isso é muito importante, né? Mas também queria falar em relação ao certificado, né? Vocês vão poder, durante a apresentação, o PET Geologia vai colocar um link para vocês, né? Vocês vão poder fazer funções de certificado, tá? Então, a nossa professora, Carolina Aquino, formada pela URGS em 2008, tá? Fez doutorado na Unicinos em 2015, e desde então trabalha na sedimentologia, estratigrafia e bastante, tá bom? Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Então tá. Vamos começar, então. Deixa eu passar aqui. É estranho porque eu não me vejo, então... Deixa eu só pegar aqui. Bom, então, como o Fábio já falou, esse aqui é a nossa primeira palestra, então, do nosso evento. Uma boa tarde para todo mundo. Ele é idealizado, então, por nós, ali do professores do departamento. Então, a princípio, vão ser 2 palestras por semana. E começando, então, essa semana. O Fábio já me apresentou, então, eu sou professora ali da UFPR. Desde o meu doutorado, então, eu já estou trabalhando e estudando com esse tema de glaciação. Principalmente, então, com a glaciação do Paleozoico tardio, nas bacias do Paraná, aqui no Brasil, com o Grupo Itararé, e numa área na Argentina também, na bacia do Pagamos. Então, a palestra que eu vou dar hoje é Evidências de uma Glaciação. Eu vou contextualizar um pouquinho o que é ambientes glaciais, as glaciações, e depois eu vou apresentar, então, um caso de estudo lá da bacia de Pagamos. Eu não vou falar do Grupo Itararé, não menosprezando essa formação que eu adoro, mas é porque a bacia de Pagamos, então, a geologia é meio que explícita, então já fala por si só, eu posso ficar discorrendo aqui a palestra inteira sobre essa foto. Então, contextualizando, então, um pouquinho do que é glaciações. Então, a Terra, ela passou por diversos períodos de glaciações e períodos interglaciais. E uma coisa que é importante é que ela tem uma relação direta entre as condições climáticas e as variações geostáticas dos oceanos. Tá? Então, quando a gente está passando por um período de resfriamento, ou seja, um período de glaciação, a gente tem um rebaixamento no nível eustático, porque toda a água que estaria nos oceanos vão estar, então, presas no continente em forma de geleira. E quando a gente está num período de aquecimento, então a gente vai ter toda essa água que está no continente
então vai ser liberada para os oceanos. E essa é uma relação interessante, principalmente para quem está trabalhando com sistemas atuais, com clima atual, porque tem toda essa relação da subida e descida do nível do mar. E também para sucessões pretéritas, então não só os locais que foram afetados por essas glaciações diretamente, mas ela tem registro em todo o globo. Um exemplo, então, é a planície costeira, que também ela mostra, então, essas variações a nível estático relacionadas a essas glaciações. Atualmente, assim, um pouquinho do geral, assim, o gelo permanente que está sobre o nosso planeta, ele cobre 11% da superfície da Terra. Desse 11%, então, ele se concentra a maioria no manto de gelo da Antártica e da Groenlândia, que são as dois mantos de gelos maiores que a gente tem. O restante, então, ela vai estar em capas de gelo menores e nessas geleiras de altitudes, por exemplo, nos Andes ou na Noruega, que são de montanhas. O que estuda, então, essa parte do gelo, que nem a gente tem a litosfera, a atmosfera, a gente tem também a criosfera, que é ela descreve, então, coletivamente, todos os elementos do sistema terrestre que tem a água no estado sólido. Aqui é só uma tabelinha que eu peguei do INCT da criosfera da URGS, que mostra um pouquinho da proporção da área em quilômetro. Então, aqui a gente consegue ver o manto de gelo da Antártica, aqui, que tem 12,3 quilômetros quadrados, a Groenlândia e o restante da água congelada que a gente tem no nosso planeta. Uma coisa que é importante é o permafrost também, eu não vou falar agora, mas ele é, por questões climáticas e tudo, também é bastante importante. Como eu falei, assim, que os eventos de glaciação têm relação direta, então, com a relação eustática dos níveis dos oceanos, e se todas as geleiras derretessem, o Brasil ficaria uma grande ilha, várias questões aqui. Então, isso aqui eu peguei do livro do Holtz. Então, por exemplo, Porto Alegre ficaria uma zona costeira ou abaixo d'água. Aqui em Manaus seria uma ilha, então ficaria bastante interessante, digamos assim. Mas isso é se todas as geleiras derretessem ao mesmo tempo, né? Isso é bem hipotético. Então, assim, a Terra, ela, como eu falei anteriormente, ela passou, então, por diversos períodos de glaciações. Aqui eu estou citando 3, assim, a glaciação no Neoproterozoica, que está registrada, então, no Crato São Francisco e faixas montes adjacentes, pela formação de Quitaí e Bebedouro, do grupo Macaúbas. A minha área de atuação, então, que é o Paleozoico tardio, que cobriu grande parte do Gondwana Sul, e no Brasil é representado, então, pelo grupo Itararé. Tem as glaciações pleistocênicas e outras glaciações menores, do Quaternário, entre outras. Uma coisa que, assim, a gente, quando fala dessas glaciações, desses períodos, a gente não entende que seja um período único, por exemplo, não foi um único período que teve uma glaciação, ele teve ciclos de glaciação e deglaciação dentro desse grande período. A glaciação, então, do Paleozoico tardio, aqui a gente tem uma visão, nessa figura aqui da direita, a gente tem uma visão mais tradicional, onde um grande manto de gelo se espalhou a partir de um ponto da Antártica, então seria um único grande evento de mais ou menos 100 milhões de anos. Uma visão emergente, que é o que a maioria dos itararelólogos ou o pessoal que trabalha, então, com glaciações do Gondwana, que mais, digamos, defende. Então, que seriam vários núcleos glaciados que foram migrando e se espalhando ao longo do Gondwana e ficou registrado em várias bacias sedimentares aqui do Gondwana. Então, tiveram diversos fatores, então, condicionou essa glaciação. Então, uma é a migração, então, do polo, do supercontinente em relação ao polo. Então, quando esse supercontinente estava no polo,
ele nucleava essa glaciação e foi migrando, então começou mais à esquerda aqui para a direita. Uma outra relação também é a concentração desses gases de efeito estufa, então de CO2, então quando tem baixa ou alta concentração também poderia estar implicando. A linha de equilíbrio de altitude também, com gerações de cadeias de montanhas, então criaria nucleação de prageleiras, entre outras hipóteses e tudo mais. Então, aqui no mapa do Gondwana, a bacia do Paraná, então registrada pelo Grupo Itararé, e a bacia de Paganzo, aqui na região da Argentina, que é o que eu vou mostrar o caso de estudo. Então, assim, para a gente trabalhar com os sistemas glaciais pretéritos, ou até um pouco mais recente, é importante a gente identificar e entender todo o sistema, toda a dinâmica desse sistema glacial, e o fator, assim, e o que a geleira, então, ela faz no transporte de sedimento, na deposição desses sedimentos, qual é a relação, então, da geleira e da água de degelo. E também identificar, assim, quais são as características diagnósticas, né? Porque tem muitos ambientes e subsistemas desses ambientes e sistemas glaciais que são muito parecidos com os sistemas não glaciais. Então, por exemplo, um sistema deltaico, um sistema marinho, até um sistema fluvial. Como que a gente vai diferenciar no registro geológico se a gente está num ambiente glacial ou não? Então, a gente vai buscar essas características diagnósticas para dizer, sim, a gente está num contexto glacial. Tá. Então, assim, os ambientes glaciais, eles são classificados, então, todos aqueles ambientes onde o gelo e a água de degelo são os principais agentes e transporte e deposição de sedimentos. E eles podem ser os ambientes onde o gelo é o principal ator. Por exemplo, o gelo, ele é diretamente relacionado com a deposição daquele sedimento, e também ambientes que estão pró-glaciais, que são à frente da geleira. Então, principalmente, a água de degelo é o principal agente de transporte e deposição. Essa figurinha aqui eu acho legal, porque ela sintetiza todos os possíveis sistemas. Então, a gente tem vários tipos de geleiras, temos os mantos de gelo, temos as geleiras de altitude, os fiordes, podemos ter geleira no continente, podemos ter geleira aterrada no mar, como plataforma, como um fiorde. Temos, então, os sistemas fluvioglaciais, os sistemas deltaicos, os sistemas de alto-oeste, sistemas marinhos associados, outros depósitos que são relacionados diretamente com a geleira, como as morenas, os éscheres, entre outros, além dos glacios influenciados, como as icebergs, e entre outras coisas. Isso eu vou falar para vocês durante essa palestra. Então, os ambientes glaciogênicos são esses que estão relacionados diretamente com gelo. Ele pode ser dividido em 3. Os ambientes supraglaciais, então, que estão acima do gelo, né? Então, aqui é uma foto do manto da Antártica, então formam esses lagos, até uns canais, eles podem ser drenados, então, pelos mullins, que são umas cavidades. Os ambientes subglaciais, então, são túneis que estão abaixo dos glaciares. Então, aqui formam, às vezes, grandes rios. Aqui é só para mostrar também, isso aqui eu acho que é na Groenlândia. Então, aqui dá para ver que tem um monte de sedimento. Então, formado muitas vezes, esses condutos aqui, eles são totalmente preenchidos por sedimento e vão formar os éscheres, quando a geleira se retrai. E os ambientes glaciogênicos em glaciais. Então, essa foto aqui eu acho muito legal, que é um túnel em glacial que está liberando muito água de degelo aqui, que vai servir, então, como fonte para as áreas proglaciais. Então, aqui também é umas fotos, então, desses sedimentos que estão acima do gelo, nas regiões supraglaciais.
Esses sedimentos, eles podem vir tanto pelas laterais dos vales, nas montanhas, ou pelo vento. O sistema englacial, então, também aqui, todas essas linhas, esse gelo está bem estratificado aqui, marcado por linhas com sedimento. E o ambiente subglacial aqui, então, a gente tem um tilito abaixo do gelo. Muitas vezes, por ele estar abaixo do gelo, ele pode ter feições aqui deformacionais, entre outras coisas. Os ambientes pró-glaciais, então, são todos esses ambientes que estão na frente da geleira, tá? E eles podem estar, a geleira, como eu mostrei naquele primeiro slide, a geleira pode estar aterrada no corpo d'água ou no continente, como é esse caso aqui. Então, aqui a gente consegue ver todo o sistema supraglacial, o sistema englacial e o sistema subglacial aqui na frente, que vão liberar, então, água e detritos para essa zona pró-glacial. Então, a gente pode ter os lagos, nessas zonas pró-glaciais, os sistemas fluviais, sistemas deltaicos, sistemas marinhos, tudo glaço influenciado. E quando a geleira está aterrada no mar, então ela começa a adentrar no corpo d'água e elas são chamadas de Tide Water Glaciers, tá? Então, se alguém estiver lendo e vê esse termo. Bem nessa zona onde divide essa parte, onde gera uma plataforma de gelo flutuante, é a zona de aterramento. Então, aqui são as zonas que vai ter o conduto dos túneis subglaciais para liberar, então, esses sedimentos. Vai ter a geração de icebergs aqui, também, que vão depois gerar algumas outras feições características. Os ambientes pró-glaciais, então, eles podem ser classificados como glácio fluvial, então são rios entrelaçados, tipo Breder, mais distalmente pode virar até uns meandrantes, mas são praticamente rios entrelaçados. Os sistemas glácio lacustre, então aqui a gente tem a formação de um lago na frente dessa geleira. Também o sistema glácio lacustre pode estar com a geleira aterrada nesse corpo d'água ou não, mas eles têm a influência do glacial. E o sistema glácio marinho, então, que é quando essa geleira ela está em contato ou não com o corpo marinho. E tem todos os processos acontecendo nessa região. Então, aqui eu gosto de mostrar essas fotos para ver eu falei de maneira bem genérica ali os subambientes pró-glaciais, englaciais, mas, na verdade, assim, quando a gente está estudando, é um sistema que é bastante complexo. Por exemplo, aqui nessa foto aqui de cima, a gente vê a geleira, toda essa zona marginal dos depósitos glaciogênicos, aqui dos ambientes glaciogênicos, as morenas de empurrão, a zona pró-glacial aqui na frente, onde essas águas de degelo começam a formar esses rios. Aqui do lado, a gente já tem um vale tributário, então uma geleira descendo aqui pelo esse vale, formando outros depósitos daqui. Aqui, a gente tem uma outra foto. Então, com a geleira nesse vale, as morenas de empurrão aqui na frente, então a gente consegue marcar uma paleolinha do gelo até onde o gelo avançou. Quando ele retraiu, ele liberou a água e ficou represada aqui nessa forma de lago. Tem os icebergs, tem os sistemas de rios entrelaçados aqui. Então, a gente consegue ver que é bastante complexo, assim. Então, imagina a gente tentar reconstruir um ambiente desse em sucessões, por exemplo, do Carbonífero. Essa região aqui também eu acho muito legal, é no Alasca. Então, aqui é o Bear Glacier, no Alasca. A gente pode ficar a palestra inteira discutindo sobre essa feição aqui, só para a gente entender o quão complexo que pode ser esses sistemas. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que tem um vale principal glaciado aqui, tem um valezinho tributário aqui,
um outro vale tributário aqui, um outro vale aqui que já não tem mais glacial, tá? Já está sem gelo, a presença de gelo, está gerando uma planície de fluvial aqui. Temos um lago represado aqui na frente, com um monte de icebergs, um cordão litorâneo e todo o sistema marinho aqui na frente. E uma conexão aqui com esse lago, essa laguna aqui. E aqui a gente tem uns pontinhos brancos que eu acredito que sejam icebergs também. Então, além de tudo isso, a gente pode ter junto e misturado no registro geológico, né? Então, imagina, a gente está trabalhando, a gente vê um cordão litorâneo, de repente a gente vê um lago cheio de dropstone, de repente a gente vê um marinho raso aqui na frente, então é meio que complicado, mas é muito interessante. Então, aqui é só para simplificar um pouco do sistema glacio-marinho, como a gente não consegue ver tão explicitamente que nem aqueles que a gente estava vendo ali no continente. Então, é quando o gelo está adentrando no corpo d'água. Então, ele tem todo um sistema proximal aqui de leques de autowash. Então, sai esses túneis subglacial ou englaciais, libera sedimentos que vão formar esses primeiros depósitos que podem evoluir, então, para correntes de turbidez mais para frente, mais distalmente, né? Uma boa parte desse fluxo que está descendo por densidade, ele vai ascender, e vai começar a boiar e também vai se depositar aqui mais para frente. Vai ter associado, então, essas gerações de icebergs, que vão liberar detritos também, como os rainout e chuvas de detrito. Podem ter outras estruturas, esses icebergs com sedimento supraglacial, que ele pode girar e cair esses montículos de sedimentos, gerar as dumping structures, os tipélites, entre outras coisas. Então, aqui é só para representar um pouquinho mais também. Essa foto aqui é bem legal, é desse trabalho. Ele é uma foto de uma geleira, no Alasca também, que mostra a retração dessa geleira. Então, nesse trabalho, ele mostra vários ciclos de avanço e recuo da geleira e os registros que ela deixa, aqui é um deles. Então, aqui a gente vê que tem uma linha de pavimentos estriados. Então, a gente pode dizer que essa geleira ela teve pelo menos até aqui. Outra evidência disso. Lembra que eu tinha falado dos túneis subglaciais, que às vezes pode ficar preenchido até o topo, e depois, quando a geleira sai, deixar essa feição, que são os éscares. Então, aqui seria esse caminho desse túnel subglacial. E aqui ele está como se os sedimentos fossem espraiados e estão na forma de leque. Então, provavelmente a geleira veio até aqui e aqui estava a desembocadura desse túnel para essa zona glacial marginal proximal ou proglacial proximal aqui, formando esses leques de autowash. Então, tem vários lagos glaciais aqui na frente também. Então, ali a geleira, os lagos proglaciais. Drumlins eu não vou abordar nisso aqui, mas é uma outra feição subglacial de morfologia. Os éscares, então, esses condutos aqui subglaciais preenchidos. O pavimento estriado, então, com sulcos, cristas, sulcos, entre outras feições aqui. E os leques de autowash. Eu prefiro falar em inglês, porque eu não gosto do termo em português, que é leque de lavagem, mas enfim. Então, alguns termos eu vou deixar como inglês. E o sistema aqui, um sistema fluvio-glacial também. Então, essa imagem aqui é bem legal. Então, assim, a gente pode... Eu mostrei algumas imagens, a gente tem, então, os ambientes. Muitos deles, eles são muito semelhantes, então, aos sistemas não glaciais, né? Então, a gente tem que procurar, quando a gente está trabalhando com registro geológico, a gente tem que procurar as feições diagnósticas, então, para dizer se a gente vai estar num ambiente glacial ou não. Então, uma das feições que é bem típica quando a gente fala de ambientes glaciais são a presença de classos estriados, facetados, ou polido também.
Então, aqui alguns exemplos. Todas essas fotos foram tiradas nessa região da Argentina. Então, a gente vê que tem esses classos com bastante estrias, tá? Então, isso aqui quer dizer que eles foram arrastados pela geleira e a fricção entre a geleira, os classos e o substrato, ele vai formando essas estrias. Outra feição, então, que é bastante diagnóstica, que a gente está falando num ambiente glacial, então, são os dropstones, ou seixos caídos, pingados, alguns dizem, mas eu prefiro falar dropstone mesmo. Então, aqui tem alguns exemplos. Esses dois são no Grupo Itararé, em Santa Catarina. Esse aqui já é um tamanho mais diminuto, mas esse aqui é um senhor clasto. Esse aqui é um granito. Tudo isso aqui é ritmitos. Então, uma do diagnóstico desse, para saber se ele é um clasto caído ou não, é esse afundamento, então, nas camadas abaixo. Então, por exemplo, o gelo está ali, libera um iceberg, ele cai e ele vai formar essas estruturas deformacionais embaixo e depois os outros sedimentos por cima eles vão acompanhar também. Então, aqui, esse aqui é um senhor dropstone, ele tem mais de 3 metros, dá para ver que ele está estriado, também é da bacia de Pagãos aqui. Esse aqui, ele é ressedimentado, digamos, ele estaria no protólito de um MTD, de um movimento de massa, mas não deixa de ser também uma feição super glacial aqui, digamos. Mas uma coisa que a gente tem que estar em mente que só um dropstone não faz uma glaciação, né? Tem vários outros, um dropstone só que é um clasto que aqui caiu. Então, tem que ver, assim, esses dropstones podem estar associados também a raízes de plantas ou animais que podem trazer, ou coisas assim. Mas, enfim, só um pouquinho que me atrapalharam aqui, mas eu já voltei. Esse aqui é um exemplo, então, da glaciação do Neoproterozoico, na Namíbia, aqui. Outra feição diagnóstica, então, de elementos glaciais são os blocos erráticos. Essa aqui é muito... achei muito legal essa foto aqui, porque é lá no... Tudo que tem em volta aqui são rochas sedimentares, da formação Cerro Toro. Não tem granito nenhum aqui. A feição de granito que tá são dessas montanhas, que é uma intrusão. E esse aqui, ele está simplesmente perdido aqui no meio. É uns blocos de granito grande, dá para ver a escala da pessoa aqui, todo estriado. Então, como a gente sabe que toda essa região ela foi afetada pela última glaciação, tem os vales Inhu, todos esses lagos aqui, dá para se assumir que esse bloco foi deixado aí pelo gelo, porque não tem nenhum outro, pelo vento ele não foi parar aí. E pela essa sucessão aqui da sedimentar também não, hidrodinamicamente também não é capaz, e também porque é de idade diferente. Então, essa é uma outra elemento diagnóstico. As estrias glaciais também. Então, aqui é um ponto turístico aqui do Paraná, em Vitimaçu. Então, são um pavimento estriado aqui do Itararé em cima, de uns arenitos devonianos. Aqui é do AICA Grupo, que é um grupo também lá na África, que também registra a glaciação paleozoica. E aqui também são as feições observadas lá naquele parque, em Torre del Paine, no Chile. Então, aqui são os sulcos maiores e aqui são as estrias glaciais também. Outra evidência também são de morfologias, então são as rochas Montagnier, também tem as dorsos de baleia, mas eu não vou entrar muito no caso. Mas são umas feições, então, subglaciais, que quando o gelo está passando, ele começa a estriar as costas dessa feição e depois começa a arrancar uns pedaços de blocos na frente. Então, aqui tem uma figurinha mais ou menos que ilustrando. E esse aqui é um parque que tem em São Paulo, então, que é o Parque da Rocha Montané, que tem essas feições. Então, aqui tá as estrias
e depois aqui o gelo, quando passou, arrancou uns pedaços, que é chamado de quarry, uma coisa assim. Sorry, meu inglês. Uma outra feição, então, quando a gente está falando em ambientes, em feições glaciais, são os típicos vale em U, que são diferentes. Então, quando o rio está passando, ele começa a fazer uma incisão aqui e começa a formar o vale em V. E já o gelo, quando ele se acopla nesses vales, principalmente pegando zonas já ou falhas, ou esses vales em V, por pressão ele começa a largar, então essas bordas aqui, até formar um perfil em vale em U, tipo em vale em U. Então aqui também é naquele parque do Chile, onde dá para ver também evidências dessas formas em U aqui, ó. Eu até fiz o desenho por cima, mas acho que até meio que confundi. Mas enfim. Aqui está o granito, ó. Esse aqui, toda essa parte rosada é o granito daquele bloco errático que estava lá no meio, no campo sedimentar. Outras feições, então, que são típicas glaciais são os diametitos glacial, que seria o til ou tilito, quando rocha. Só um entre parênteses, assim, diamitito, ele não é sinônimo de glacial, tá? Ele só é uma rocha que tem bastante classes numa matriz lamosa. Mas quando a gente fala de til e tilito, daí sim a gente está falando num termo mais genético. Então, aqui é um depósito de uma morena, então está cheio de seixos estriados, numa matriz mais lamosa. Então, classificando essa rocha como um diamitito, mas como está no ambiente glacial, a gente fala de tilito. Outra feição, então, é a feição de deformação pelo gelo, que a gente chama de glaciotectônica. Então, elas são feições de deformações, então, que associada, não só a feição de deformação não é uma característica diagnóstica, tá? Mas, assim, associado com o restante da sucessão, ela pode virar a ser ela pode ser uma feição diagnóstica. Então, aqui, o gelo depositou esse sistema flúvio glacial aqui, o gelo avançou, deformou todo esse sistema aqui, depois, quando ele começou a retração, ele novamente desenvolveu, então, um sistema flúvio glacial aqui na frente. Então, aqui, mais uma vez, aquela figurinha dessas morenas de empurrão. Então, o gelo aqui tem uma sedimentação aqui na frente, o gelo avança, começa a deformar, e depois, quando ele sai, ele volta a liberar esses sistemas fluvio-glaciais aqui na frente. Isso aqui está relacionado com a frente da geleira, mas também tem várias feições que podem estar associadas com o corpo aqui atrás da geleira subglacial. Então, tem zonas de cisalhamento, umas outras falinhas associadas. Então, eu dei só uma contextualização, um pouquinho do assunto para vocês. Agora eu vou falar um pouco mais um caso de estudo, propriamente dito. Essa área, então, é da Argentina, é o Paleovale do Talacasso. Ele se localiza, então, na província de São Juan, que é pertinho de Mendoza, então, para vocês se localizarem um pouquinho. Está no contexto da pré-cordilheira central, que é uma cadeia de montanha entre a Cordilheira dos Andes e as Serras Pampeanas, de um lado. Essas feições aqui, esses vales, eles foram escavados no Carbonífero em rochas da formação Punta Negra, aqui, são os arenitos devonianos. Então, aqui a gente tem a sorte, digamos, de poder ver essas feições muito explícito. Então, essa região aqui foi muito interessante de trabalhar, principalmente para a gente, assim, que está acostumado com mato. Com mato, com barranco, com lama, com rocha intemperizada. Quando a gente chega numa região aqui, que a gente vê, além da tectônica aqui, soergueu tudo e deixou ali tudo bonitinho para a gente ver, a gente fica que nem literalmente um pinto no lixo aqui. A gente fica correndo para um lado e para o outro até saber para onde começar. Mas foi bem interessante de trabalhar aqui. Então, esse paleovale, na verdade, é uma rede de paleovales que tem
nessa região, tem Quebrada Grande, Las Larras, entre outros, o grupo que eu trabalhei e trabalho ainda, ele está fazendo bastante trabalhos nessa região ainda. Então, ela faz parte da bacia de Pagando, que é uma bacia termocarbonífera, que está na porção ocidental, então, da Argentina, no contexto da... Né, o Talacaço ali, esse vale, ele está nessa proto-pré-cordilheira aqui. Então, essa bacia, ela é uma bacia pericratônica que foi, então, glaciada durante o Carbonífero, tá? O contexto tectônico ainda é bastante discutido, tá? Então, aqui pode ser, tem autores que falam que é uma bacia de Fortland, uma de Strathclyde, até uma parte dela pode ser até de Heath, mas enfim. Então, a bacia de Pagando, ela está localizada nessa porção do Gondwana. O Paleovale, então, do Talacasto, ele está localizado na província de San Juan, bem pertinho da cidade de San Juan. Bem pertinho mais ou menos, dá 1h30, 2 horas aqui de carro. Nesse contexto, então, da pré-cordilheira. Na verdade, são 2 Paleovale, tá? A gente dividiu em Paleovale Sul e o Norte. O Sul, a gente vai ser a maioria desses dados que eu vou apresentar para vocês relacionado, então, a esse Paleovale Sul, que já está publicado. O Paleovale Norte, eu ainda estou trabalhando nesses dados, eu vou mostrar para vocês. Mas é bem interessante porque esse Paleovale aqui, ele parece ser um tributário desse vale maior. E eles deve ter uma conexão por aqui, porque aqui tem uma feição que eu vou mostrar para vocês, são bem bonita, na verdade. Mas ele parece ter uma história de sedimentação totalmente diferente. Isso fica para os próximos capítulos, mas é bem interessante de ver. O legal é que ele tem uma morfologia, então ele preservou essa morfologia desse vale em U. Ele é bem comprido, ó, aqui também. E uma coisa que é interessante, voltando aqui um pouquinho, é que a composição dos classos aqui não é só de classos do Ponta Negra que está aqui em volta. Então, a gente tem granito, tem xisto, tem carbonatos, que tem uma outra cadeia de montanhas aqui. Então, não é só uma glaciação alpina, digamos, não é uma glaciação dessas cadeias de montanhas que estão aqui. Ele indica, essa composição desses classes indica que esse gelo veio de longe. Porque as serras pampeanas tem um granito aqui, então ela veio de longe. Enfim. Então, esse aqui foi um mapinha de unidades estratigráficas gerado nesse trabalho. Foi possível subdividir, então, o preenchimento desse paleovale em 7 unidades. E pela história evolutiva, então, a gente conseguiu contar a história de que o gelo avançou uma vez, esculpiu esse vale, depositou todas as unidades, uma tendência transgressiva, então, numa tendência de degelo. Depois, a gente tem feições aqui que indicam um novo avanço do gelo, que depositou, então, esses depósitos glaciogênicos, e depois ele retraiu de novo. Então, a gente pode contar em mais de 200 metros de espessura, pelo menos 2 avanços de avanço e recuo do gelo, 2 ciclos glaciais. Então, aqui é só para mostrar, esse aqui é o Paleovale Sul, né? Então, aqui a gente tem essa linha branca aqui, ela é o limite do vale, então aqui as paredes, que é relacionado ao Ponta Negra, aqui também, e as unidades 1, aqui é a 7. A 6, ela não aparece nessa visão, ela aparece do outro lado, só. Mas isso eu conto para vocês por quê. Então, aqui é só para dar um zoom dessa região. Então, aqui é a unidade 1, a unidade 2, 3, 4, 7, 5 e 7. Aqui é uma caminhonete de escala, então, para a gente ver que é bastante explícito isso aqui, né? Então, a gente chega aqui e sai correndo, por onde eu começo? Vai ser por aqui? Não, por aqui. Até a gente se acalmar e ver. Então, eu me lembro, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu subia, às vezes, num ponto alto aqui e ficava olhando, até... agora entendi. Enfim. Então, assim, esse Paleovale,
o sul e o norte, ele tem evidências, então, diretas da ação do gelo. Então, uma está meio que explícita aqui, que é essa morfologia do Paleovale. Então, aqui a gente consegue ver bem uma morfologia do Vale em U. A gente vê a relação de onlap nas paredes aqui. Essa é a feição que eu tinha mostrado ali, que eu falei da conexão, provável conexão entre um vale e outro. Então, aqui a gente tem um vale suspenso em U. Então, aqui essa feição parece bem glacial. Então, aqui todo o embasamento, que seria essa formação Ponta Negra, e o preenchimento do vale aqui. A gente tem outras evidências que está na margem nas paredes desse vale, que seria as paredes suspensas, né, as hang wall, ou se não as piforms também, que são feições tanto pela erosão do gelo, mas principalmente pela erosão da água sob pressão, ali. Então, aqui a gente tem essa parede que está em negativo, tem estrias glaciais nessa região. Aqui também é uma outra morfologia, então, da escavação do gelo, que seria essas piforms. Aqui, isso aqui é a forma, o preenchimento do vale, e aqui é a formação Ponta Negra. Estrias, então, naquela parede, então aqui é um zoom daquela região. Então, aqui a gente consegue ver as estrias glaciais e as paredes polidas também. Uma coisa que eu acho muito legal é que isso aqui é um evento da glaciação do Carbonífero, então há mais de 300 milhões de anos atrás, e a gente consegue ver preservado, então é muito, muito bom. Bom, isso aqui é no Vale Norte, então tem umas estrias intraformais, então de flutuações do gelo, mas que a gente está trabalhando ainda. Tem, então, as evidências de glaciotectônica, então, bem no limite entre um ciclo glacial 1, que eu tinha comentado com vocês, e o ciclo glacial 2, o topo dessa unidade 5 aqui, ela começa a ficar toda deformada, com falhas, dobras, marcando uma superfície bem irregular. Então, a gente fez um trabalho só nessa superfície, e por ter uma associação aqui em cima, que são depósitos que a gente interpreta como depósitos glaciogênicos, então a gente conseguiu interpretar que essas feições deformacionais aqui são causadas por um avanço do gelo. Então, quando o avanço o gelo começou a avançar por sobre esse vale, ele erodiu, ele deformou, e depois ele acumulou detritos aqui em cima. Então, é mais uma evidência da ação direta do gelo. Também nessa mesma superfície a gente tem a presença de megalineações, então a gente viu umas feições de erosão, a gente fez um trabalho em todo, isso aqui são os fragmentos da onde está aflorando. Então seria relacionada a essa superfície aqui. Então seria como se fosse grandes sulcos causados pelo gelo. E os depósitos glaciogênicos, então, propriamente dito, que são esses depósitos aqui que a gente interpreta como um complexo de morenos. Então, aqui a gente consegue ver que é um depósito totalmente caótico, com os classos, matacões aqui de granito, seixo estriado. Mas isso eu vou mostrar para vocês fotos depois, mas seria associado aqui. Então, a gente tem na base aqui a escavação do gelo, as estrias glaciais, e depois no topo aqui relacionado a esse segundo avanço. Então, essas são as evidências diretas da glaciação do gelo, né, nessa região. Então, como eu falei, a gente conseguiu subdividir, então, o preenchimento sedimentar em 7 unidades. Eu vou falar agora de uma maneira mais sucinta cada unidade e as características para interpretar, então, esses ambientes. Então, essa unidade é a 1, é a unidade mais basal, ela é uma unidade predominantemente arenosa. Tá? Aqui a gente conseguiu fazer um trabalho um pouco mais detalhado, pegando, então, dividindo em 8 pacotes. Então, esses 2 primeiros pacotes, eles são pacote grano crescente,
gerando umas clinoformas, e depois a gente tem uns pacotes grano decrescente, acabando no topo com umas feições um pouco mais finas, com estruturas que parecem ser drops. Então, aqui é só mais um detalhe. Então, essas formas progradantes aqui da unidade do pacote 1 e do pacote 2. E depois, o pacote 3, ele é mais retrogradante, e todos esses pontinhos são as camadas onde finaliza com feições que parecem ser drops. Essa unidade, então, ela tem muitos classos estriados. Aqui é um, então a gente vê aqui as estrias. E essas feições aqui, que a gente interpretou como seixo caído. Então, a gente vê essa deformação clássica do seixo fazendo quando ele cai, quando ele está boiando, ele cai. Então, isso aqui é uma evidência de que, pelo menos essas partes, a parte superior era subacoso. A unidade 2, então, é uma pacote mais tabular. Ela tem até uma cor diferenciada. Também é basicamente areia e cascalho. É uma intercalação de camadas mais organizadas, com um diamitito aqui, cheio de classe estriado nesses diamititos. Nessas feições, nessas camadas mais organizadas, a gente consegue ver até umas marcas onduladas, do tipo ripple. Nessa porção aqui, a gente vê, então, feições que podem ser indicativas de dropson. Então, a gente consegue ver que ela tem... As camadas estão acompanhando aqui em cima e meio que deformando aqui embaixo. E também cheio de seixo estriado. Então, juntando essas informações, a unidade 1, a gente interpreta, então, como se fosse uma unidade proximal do gelo. Então, aqui, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas a gente... Lembra que eu falei que essas primeiras camadas tinham uma granocrescência e gerar umas certas clinoformas? Então, tem um sistema, uma classificação, que é o Ice Contact Delta, que são tipo deltas do tipo Gilbert, então, que estão adentrando, ela desenvolve uma pequena planície aqui e cai num corpo d'água. E daí, com o degelo, provavelmente aumentou o nível do nível de base ali, encostou, então, na borda da geleira e gerou um sistema de autowash subaquoso pela presença, então, desses drops aqui, porque precisa ter uma lâmina d'água, pelo menos, para o gelo flutuar e cair. Então, seria basicamente um sistema de autowash, essa unidade 1. E a unidade 2, então, seria essa parte mais distal. Deixa eu botar aqui. Essa parte mais distal, então, a decantação dessas plumas, que quando o gelo libera a água de degelo com sedimento, uma parte vai para essa carga de fundo, gerando, então, esses sistemas de autowash aqui, e uma parte, então, ela sobe e vai ser depositada na parte mais distal. Então, tem o nome de Ice Rock Debris, ou Rainout, chuva de detrito. Então, é associado com decantação de icebergs e essa pluma depositando ali na parte mais distal. E aquelas camadas, então, um pouco mais organizadas, seriam essas correntes extrativas subaquosas, então, mais distais, relacionadas, então, com esse degelo. Então, a gente está tendo um contexto de deglaciação. A unidade 3 e 4 é uma unidade bem mais arenosa, uma areia fina, média, com muitas feições, com muitas ondulações aqui, a maioria simétrica. Então, a gente consegue ver aqui com as cristas bifurcadas. Aqui dá para ver bem direitinho, ó, a ondulação super simétrica aqui. Algumas feições de drapes de argila, até duplos drapes, que podem lembrar maré também. Então, essas, para quem lembra ou não está familiarizada com sedimentologia, essas cristas bem simétricas aqui são associadas, então, a fluxos oscilatórios. Então, são geradas por ondas. Ainda é glaço influenciado, porque tem drops, não muitos, mas tem alguns. Mas isso aqui não indica que o gelo está em contato com a água. Pode ser das áreas adjacentes, então, vindo icebergs de outras áreas. Algumas feições
de umas ondulações um pouco maior, que podem lembrar, então, umas feições mais de Ramoqui. Para o topo, começa a ter umas feições de umas camadas mais maciças e um pouco inclinada e mais espessas, digamos. Aqui é só um detalhe, então a gente tem todas essas sucessões dessas areinhas com essas ripos tipo wave, nessas ondulações tipo wave, essas formas que podem lembrar Ramoqui também, digamos. Foi associada que era um contexto marinho, porque foi encontrado, então, iquinofósseis. Isso aqui é um iquinofóssil de um gênero de uma estrela do mar. Então, aqui, essa foto aqui, ela mostra ela repousando em vários lugares, tem outros também. Tem zona de escape de molusco, também tem outros. Mas isso aqui foi bastante importante para não dizer que a gente estava trabalhando num sistema glaciofluvial. A gente está trabalhando num sistema marinho mesmo, então tipo fiord. Então, a unidade 3 e a unidade... Aqui faltou a 4. E a unidade 4, então a gente está falando de um sistema marinho raso, costeiro raso, né? Sobre a ação das ondas normais, porque a gente tem muita evidência dessas ondas simétricas. Pode ter algumas ondas de tempestade também. A gente está falando num contexto glacial, então a gente está com um clima louco ali nessa região. Associado, então, aos deltas, num contexto proglacial. Os deltas são relacionados a essas camadas mais espessas de arenito, com umas clinoformas também. E para o topo eu acabei não falando, mas tem feições de escorregamentos, bem típico de frente deltaica. A unidade 5, então, seria uma unidade de granometria mais fina. Nesse vale a gente não tem nada de finos, assim, tipo folhelhos e tudo, é só, no máximo, tamanho silt. Então, para fazer datação por palino, coisa assim, foi super difícil. Na verdade, a gente só tem uma ali, mas enfim. Mas a gente tem essa unidade 5, ela é mais tabular. Tem inúmeras estruturas, tipo Climb Ripple, aqui. Tem umas estruturas que a gente pode associar a hiperpicnitos, então, na mesma camada a gente tem ripples, plano paralela, ripples, então é uma variação de energia daquele fluxo. O importante é que nessa unidade não foi verificada, então, a presença de drops, nem nada, então a gente já está num contexto da geleira bem recuada, então quase pode... Não sei se um ambiente interglacial ou não, mas assim, a gente está num contexto onde o gelo já está bem distalmente. Tá? Então, aqui, linkando com a outra unidade que a gente estava falando, isso aqui pode ser um ambiente de frente deltaica ou prodelta, assim, dominadas por cheias fluviais por causa desses hiperpicnitos. Então, até a unidade 5, a gente encerra o primeiro ciclo glacial, né? No topo dessa unidade 5, tem todas essas seções de glaciotectônica que eu tinha mostrado para vocês no início dessa apresentação. Então, isso aqui é a unidade 5, aqui já é a unidade 6. Essas megas lineações aqui, então, tudo que está aqui em amarelinho seria a unidade 5. E essa aqui já seria o novo ciclo glacial. Então, entrando nessa unidade 6, que seriam esses depósitos aqui em azul, tá? Que seria, então, o início da deposição desse novo ciclo glacial. Então, ele é uma camada, é um pacote de rocha, de um conglomerado, um diametido bem mal selecionado, vários clastos de granito, um monte de clastos da formação Ponta Negra, que é essa da borda aqui, super mal selecionado, cheio de classe estriado. Então, aqui nessa foto aqui interpretada, então, essa unidade em amarela seria a unidade 5, e essa unidade 6 aqui seria assim, azul. Então, esses depósitos que eu já tinha comentado, glaciogênicos. Então, aqui é mais uma foto que dá para ver, ó, super mal organizado, os classes meio facetado, bastante estria. Então, tá, digamos assim, bem glacial esse ali. A faces B, então, mais para o topo, então a gente começa a ter uma face um pouco mais organizada, uns conglomeradinhos mais gradados, um pouco mais retrabalhado. Então,
Essa unidade 6, ela é interpretada, então, como um depósito de avanço glacial, um depósito de morenas, tá? Então, peraí que eu acho... Bom, enfim. Um depósito de morenas, então, relacionado a esse avanço glacial. Seria esse caso aqui. E o Afaces B, então, seria essa porção retrabalhada, tanto pode ser por fluxo de detrito, então reorganizando ali, mas também por correntes de degelo, quando ele começa a recuar. Mas a gente está falando num contexto, então, subaquoso, tá? Então, imagina esse contexto aqui embaixo d'água, tá? É porque, como a gente não tem fotos atuais debaixo d'água, a gente improvisa aqui, tá? Então, imagina que todo esse contexto a gente está falando subaquoso. Pode ser subaéreo? Até poderia, mas como a gente tá, toda essa sucessão ali tá como subaquoso, a gente meio que interpreta que seja tudo subaquoso. Então, e a unidade 7, ela também é subdividida em 3 faces. Uma face onde tem mais conglomerados e camadas bastante rompidas, dobradas aqui, essa é a foto. Essa aqui com cara de que não tá entendendo nada sou eu, tá, pessoal? Uma face B, então, que é um diamitito, um paraconglomerado, uma coisa um pouco mais organizada. Deixa eu botar aqui. Aqui. Uma face C, então, aonde é uma, digamos, uma maçaroca, uma matriz mais síltica arenosa, com camadas rompidas, com estruturas em pillow, em ball. E aqui a gente consegue ver bem rompida. Essa aqui é uma foto geral, então, do afloramento. E é interpretada, então, como um transporte de massa. Então, pegando essa figurinha didática aqui, a gente estaria num contexto onde foi depositado primeiramente no talude e depois, por instabilidade desse talude, tudo veio abaixo, escorregou. E essas 3 faces mostram a evolução, então, desse fluxo de massa ali. Só que a gente está falando ainda num contexto glacial, porque no protólito, então, a gente consegue ver feições que parecem ser drops também. Então, esse aqui é um bloco de granito e aqui tem as estruturas que estão deformando essa parte de baixo. Então, provavelmente, o protólito disso pode ser tipo igual ou parecido à unidade 5, uma frente deltaica, alguma coisa desse relacionado. Então, aqui é só um modelinho evolutivo, então, mais didático desse sistema. Então, a unidade 1 e 2, 3, 4 e 5 seria esse primeiro ciclo de avanço que escavou esse vale, e depois de recuo desse gelo. Então, a unidade 1 seria esse glaço influenciado proximal, então a geleira aqui liberando esses primeiros depósitos de outwash e rainout aqui, com associação com os icebergs. A geleira começa a retrair, ela já não está mais em contato, começa a formar uns sistemas glacio fluvial, a gente não tem na nossa área, mas a gente já tem essa parte do marinho costeiro aqui, essa parte mais rasa, e esses deltas chegando aqui, associado também com um pouquinho dos icebergs. Depois a gente tem um novo avanço do gelo por cima disso, gera aquele complexo de morena, e depois o gelo sai, tem todo um sistema que pode ser parecido com isso, e que a gente não está registrado só na forma de um MTD que foi escorregado depois. Depois da historinha, não sei porque não ficou preservado mais lá, mas provavelmente pode ter muito mais coisas do que a gente consegue ver. Então, esse foi um caso de estudo ali, então, eu espero que tenha ficado um pouquinho didático para ver, pelo menos as fotos são bonitas, então, elas meio que falam por si só. E uma coisa, esse foi um resultado, então, do meu doutorado, que eu fiz na Unicinos. Então, eu não posso deixar de agradecer todo mundo que foi comigo na campanha de campo. Então, aqui são colegas e ajudantes de campo.
Alguns ajudaram bastante, cozinhando, catando lenha, outros nem tanto. Então, aqui essa flechinha sou eu lavando louça enquanto a pessoa bebe uma cerveja. Aqui era o nosso acampamento, então a gente ficava em torno de... As campanhas duravam de 20 a 30 dias, assim. Então, a gente ficava lá e vivia no meio do mato. Então, os primeiros via bastante bicho, nos primeiros acampamentos até tinha puma rondando, mas enfim. Mas era sempre uma festa, então foi bem legal. Os professores, então, que acompanharam, o pessoal da Unicinos, o Painho, o Bira, o pessoal da Argentina, Juan Pablo, o Ben, e o grupo de pesquisa que entrou nesse projeto. Agradecer as entidades, então, que foram as universidades, a ABG que patrocinou. Então, foi bem interessante esse trabalho. E obrigada pela atenção, obrigada pela participação na palestra. Foi bem legal. Queria agradecer, então, ao departamento por dar todo o apoio nesse evento. Então, os professores que vão dar essas palestras. E todos os capítulos, física, a SEG de Econômica, a UPET e a Sociedade Brasileira de Geologia, que ajudou a divulgar também esse nosso evento do GeoTogether do UFPR. Então, brigadão. E fiquem em casa, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A Carolina está colocando o link para vocês para solicitarem um certificado, tá? Tivemos aí excelentes números de pessoas online, 3.428 pessoas alcançadas. Começar a palestra foi bacana, foi legal, né? A gente volta na sexta, né, Carol? Na sexta-feira tem uma outra, a gente começa a divulgar também, já divulgamos, vai ter o professor Fábio, então. Foi. Sou idiota. E a palestra da outra semana, a gente divulga na outra semana, então, também. Bom, obrigado, pessoal. Obrigadão. Pode encerrar, Lu. Então tá, tchau, tchau.